quimioterapia e a radioterapia se mantêm como a principal linha de tratamento porque ela é a linha de tratamento divulgada pelos governos dos países e apoiadas pelos governos dos países. Simplesmente por isso. Não importam as evidências científicas de qualquer outra coisa. O que nos governa é a política, não é a ciência. Gabriel de Carvalho, professor, nutricionista e farmacêutico bioquímico, introdutor da nutrição funcional no Brasil em 1999, palestrante nacional e internacional, é também fundador do Instituto INA, Instituto de Nutrição Avançada, e fundador do IBNF, Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. O câncer é o maior medo do brasileiro, provavelmente porque é uma doença das quais as pessoas se sentem totalmente sem controle e sem esperança. E é uma doença que às vezes aparece rapidamente. Por mais que o seu desenvolvimento, em geral, leva mais de uma década, em geral, existem alguns tumores, obviamente, muito mais rápidos, mas a base biológica, bioquímica e física, ela é muito mais lenta. Só que as pessoas não sabem disso, elas simplesmente apareceu um câncer. E apareceu um câncer e começa aquele tratamento super debilitante e muitas pessoas morrem. E elas não se sentem como parte do tratamento. Elas não sentem que elas podem ter qualquer papel ativo contra a doença. E isso, acredito eu, que seja um dos responsáveis por esse grande medo que as pessoas têm. A procura hoje é que a terapia nutricional deva ser uma aliada ao tratamento convencional do câncer. Existem milhares de artigos científicos comprovando isso. Entretanto, ela continua sendo negligenciada. Ela é um adjuvante que potencializa os tratamentos convencionais, que diminui as complicações, que aumenta a chance de cura, que diminui mortalidade, que diminui as dificuldades que o paciente passa durante o tratamento convencional. Entretanto, ela não é utilizada, ou ela é subutilizada, muito subutilizada. Então, o meu trabalho é fazer a nutrição funcional ser mais conhecida e, com isso, a nutrição como um todo ser mais conhecida também, para que a gente consiga realmente que a nutrição penetre em todos os sistemas, inclusive na terapêutica do câncer. A quimioterapia e a radioterapia se mantêm como a principal linha de tratamento porque ela é a linha de tratamento divulgada pelos governos dos países e apoiadas pelos governos dos países. Simplesmente por isso. Enquanto os governos dos países apoiarem essa linha como primeira linha, é ela que vai ser a linha vigente. Não importam as evidências científicas de qualquer outra coisa. O que nos governa é a política, não é a ciência, ok? O tratamento, a minha abordagem na minha vida profissional é explicar para as pessoas como a alimentação pode ser muito útil na prevenção do câncer e que ela também pode ser usada durante o tratamento para minimizar esses resultados, minimizar os efeitos adversos da quimio e da rádio. Esse é o meu trabalho hoje. O papel da indústria farmacêutica na quimio e na radioterapia serem o tratamento principal não pode ser deixado de lado, mas ele é bem óbvio. A indústria precisa vender e vender tendo lucros. E para ter lucros é importante que eles tenham produtos dos quais eles sejam os donos, os proprietários. Então, eles divulgam o seu trabalho, que é o medicamento. Os medicamentos são patenteados pela indústria e são divulgados juntos aos congressos médicos, juntos aos médicos, juntos aos profissionais da área. E esses profissionais que são os responsáveis por entender se isso é eficiente ou se existe algo mais ou não. Da mesma forma que o meu trabalho é divulgar nutrição, o trabalho da indústria é divulgar o medicamento industrializado. Então,
A forma deles se manterem vivos é divulgando os seus medicamentos. Para eles não entendem como o papel deles divulgar os nutrientes. O papel dos nutrientes é divulgado pelos estudiosos da área de nutrição. Então, a gente tem que entender que não existe, em princípio, nem bandido nem mocinho. A gente tem cada um defendendo os seus interesses. O problema é que o profissional que toma a decisão final é quem que ele está ouvindo. Ele tem a capacidade de tomar as decisões que ele quer, só que ele tem que estar ciente disso que eu acabei de dizer. Se ele não está ciente, ele acaba achando que nutrição não existe e que só medicamentos existem. Ou de que nutrientes e nutrição não têm evidências e só medicamentos têm evidências. Mas o modelo médico que foi montado nos últimos 70 anos foi um modelo que a evidência considerada científica é do estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado. E isso se aplica muito bem ao medicamento, mas não se aplica bem ao nutriente, porque o nutriente não tem um poder, o nutriente isolado, um nutriente, não tem um poder tão forte quanto um medicamento. O nutriente trabalha em sinergismo, então tem que fazer um grande, tem muitas variáveis a serem controladas. E isso é bastante complicado para quem é da área convencional. Entender essa complexidade não é para qualquer um. Tem que entender muito de bioquímica e de fisiologia para compreender as múltiplas interrelações do metabolismo humano e com os nutrientes, que é a metabolômica conhecida. Então, existem algumas questões aí no meio que eu não gosto de simplesmente achar culpados muito de uma forma simplística. Eu acho que todos têm o seu papel e o trabalho deveria ser muito mais integrado do que é hoje, com certeza. Cada alimento tem um impacto nas nossas células. Cada alimento conversa com essa menor partícula do nosso corpo, que são as nossas células. Diversos fatores estão implicados no desenvolvimento do câncer ou da criação de um câncer. A gente tem que entender que um câncer é criado pelos teus hábitos. Isso na ampla maioria dos casos, porque a culpa genética exclusiva, ela só acontece numa menor parte dos tumores, dos cânceres. Então, quando a pessoa come determinados alimentos ou não come determinados alimentos, ela passa informações diferentes para as células dela. Tu tem que imaginar que alguns alimentos dizem para a célula ficar calma, se reproduzir de forma adequada e tranquila, e outras mandam a célula se reproduzir de forma desenfreada e sem controle. E é isso que de verdade os alimentos fazem. A gente tem que entender que um dos processos no início do câncer é a inflamação e a formação de radicais livres. Para combater os radicais livres, tem que ser uma dieta anti-radicais livres, antioxidante. O que é isso? É uma dieta com muitas vitaminas, com muitos minerais, com muitos alimentos crus, com muitos alimentos verdes. E quando tu vai para uma dieta rica em alimentos processados, tu não está comendo esses alimentos. Então chega um alimento e o corpo processa aquilo e olha, aqui está cheio de açúcar, de carboidrato, ou de proteínas, de gordura, mas onde é que estão as vitaminas e minerais? Não consigo ver, não tem. E aí tem que pensar que um é o acelerador e o outro é o freio. Tudo no nosso corpo tem uma regulação para um lado e para o outro. Então, quando tu come os alimentos industrializados ultraprocessados, tu não está dando para o teu corpo todos esses ingredientes para ele escolher o que tem que ser feito e decidir o que tem que ser feito. Tu está privando o teu corpo de alguns desses ingredientes que ele precisa para um é o freio e o outro é o acelerador. Quando tu come já, na outra opção, então, quando tu come os alimentos naturais, integrais, não processados, orgânicos, não fritos, não queimados, não hidrogenados, tu está comendo com todos os ingredientes para que o corpo acelere quando tem que acelerar e freie quando tem que frear. E aí as células vão funcionar em harmonia e em saúde.
Os estudos são bastante claros em mostrar que o elemento mais importante na causa do câncer são os nossos hábitos de vida e não a nossa genética. A genética, ela é condição essencial para desenvolver um câncer. Entretanto, somente com a genética e sem os hábitos de vida, a ampla maioria dos cânceres não ocorrem ou não ocorreriam. Ou seja, é essencial que você tenha hábitos de vida errado para desenvolver um câncer. Mais intensos para alguns, menos, ou seja, hábitos errados mais intensos para um, hábitos errados menos intensos para outros, conforme a sua genética. Ou seja, conhecendo a sua genética, você também vai poder tomar atitudes mais precisas em termos de prevenção de câncer e de qualquer doença. Mas mesmo sem saber a sua genética, sabendo a sua história familiar, já é de grande auxílio. E mesmo sem saber a sua história familiar, você pode ter atitudes para não ficar doente, não desenvolver câncer, que vão ser úteis para qualquer pessoa e para qualquer doença. No ano de 1999, eu fui para os Estados Unidos e lá eu fiz um curso. O curso se chamava Aplicação da Medicina Funcional na Prática Clínica. E eu passei morando lá um mês e esse curso mudou a minha vida. Esse curso me fez entender a causa, a origem dos processos de saúde e doença. Um ano antes, pouco menos de um ano antes, em junho de 98, eu assisti o Dr. Jeffrey Bland num congresso em São Paulo. E me chamou muito a atenção a palestra dele, como ele falava de bioquímica e falava da origem das doenças e da implicação disso em diversas patologias. E conversando com ele ao final da palestra, que eu fiquei sabendo desse curso. E eu indo para lá, então fiz parte da segunda turma, o primeiro latino-americano a ter feito esse curso, que foi então lá ainda no século passado. Enquanto eu morava lá, eu já apliquei princípios e a mudança na minha própria alimentação. E quando eu voltei para o Brasil e sentei no meu consultório em abril de 99, as coisas que os pacientes me falavam já tinham um sentido completamente diferente. A interpretação que eu dava era outra e as soluções que eu tinha para propor para eles também eram outras. E aquilo foi realmente incrível, impressionante, as curas que foram feitas. Coisas que eu não imaginava que poderiam ser melhoradas ou curadas ocorreram. E aquilo ficou claro para mim que eu não podia guardar só para mim. E aí, no final daquele ano de 99, eu que nunca imaginava, super tímido, gago, nunca imaginava, estava dando aula para um público de 130 pessoas numa sala onde cabiam só 120. E foi assim que tudo começou. Quando eu voltei em abril de 99 e comecei novamente a ter as consultas, os pacientes me contavam o que estava acontecendo com eles, como da mesma forma que eles contavam antes, só que nada mais tinha o mesmo significado. Tudo eu tinha interpretações diferentes. Eu pensava, isso pode ser uma hipersensibilidade alimentar, isso deve ser disbiose intestinal, isso é um quadro inflamatório crônico. Esse paciente tem um estado tóxico, ele deve estar intoxicado. Isso deve ser um problema nas mitocôndrias. Nada, isso é deficiência de ácidos graxos essenciais. Quem sabe eu não vou investigar o zinco ou o selênio desse paciente. Então, na medida em que eles foram voltando, obviamente eu passei aquele mês inteiro estudando lá, eu não consigo agora saber se eles não me diziam ou eles me diziam e não fazia nenhum sentido. Porque se eu não tenho uma solução e o paciente fala que tem rinite, eu não dou nenhuma bola para essa informação. O que eu sei é que eu comecei a usar uma ferramenta que é o questionário de rastreamento metabólico. E aí, com esse questionário, eu passei a investigar N sinais e sintomas que antes eu não investigava. Então, com isso, eu passei a ter relatos de sinais e sintomas que passaram a ter um significado completamente diferente. E aí, o tratamento também mudou e foi para um outro nível. Alimentos diet e light sempre fizeram parte da conduta dos nutricionistas daquela minha época.
em especial para indivíduos diabéticos e obesos. E quando a gente se preocupa em contar calorias, isso é bem importante, porque com alimentos diet light tu reduz calorias. E no momento que a minha visão mudou, eu passei a perceber que o mais importante é a informação que o alimento traz, e não as calorias simplesmente. Tu pode comer mais calorias e emagrecer ou menos calorias e engordar. Depende de onde vêm essas calorias e como está o teu metabolismo, como está o teu organismo para receber aquilo ali. Então é um conjunto entre o teu corpo e o alimento que tu come, para chegar no resultado final, que é uma manutenção do peso, ou ganho de peso, ou perda de peso. Não é apenas calorias. As calorias são um fator que deve ser levado em consideração, sim, mas os outros fatores do próprio metabolismo do indivíduo fazem cada vez mais diferença quando a gente fala de pequenas diferenças, de poucos quilos. É claro que o indivíduo que está com 160 quilos, é óbvio que a demanda calórica é fundamental para chegar nisso e que qualquer corte faz diferença. Mas naqueles pequenos ajustes metabólicos é muito mais qualidade do que quantidade. Muitos profissionais ainda dão orientações erradas nos consultórios para pacientes de uma forma geral, usando alimentos diet e light, usando barrinhas de cereais ricas em açúcar. Então, os alimentos diet light com adoçantes, que são carcinogênicos, as barrinhas de cereais ricas em açúcares, porque não é só um açúcar, chegam a ter 3 ou 4 tipos de açúcares diferentes nas barrinhas mais comuns. O consumo de biscoitos integrais, o consumo de pão integral, o consumo de gelatina, o consumo de sobremesas, que são muitas vezes alimentos amplamente recomendados, o consumo de arroz branco. Todos esses são hábitos frequentes e que ou se recomendam muitos deles, ou que se permite alguns deles, porque se acredita que isso é saudável. Só que isso não é saudável. Ou o consumo dos grelhados, do bifinho grelhado, do peitinho de frango grelhado. Essas recomendações são temerárias e podem aumentar a incidência de câncer. Lá em 1999 foi bastante difícil essa introdução, esse início da nutrição funcional. Era comum ouvir médicos ou nutricionistas também dizendo que aquelas coisas não existiam, que aquelas palavras eu tinha inventado. Por exemplo, eu nunca me esqueço de alguém que falou que a palavra desbiose eu tinha criado, que aquilo nem sequer existia. Então, a gente ouvia muitas coisas e sabia que muitos colegas por trás falavam de nós porque outros contavam, né? Então, aquilo foi muito difícil. Hoje, as coisas estão menos difíceis, né? As pessoas têm um acesso maior à informação. Mas a gente não pode dizer que essa forma de enxergar é aceita, ou mesmo que ela é popular, porque a visão dominante é uma visão medicalizada, em que o diagnóstico tem um medicamento, e o medicamento é feito para a doença, e não tem nada a ver o paciente. A gente ouve muito discurso de que o paciente é importante, mas na hora do tratamento, a maioria dos profissionais não sabe como fazer isso. Eles sabem ver a doença e o remédio para a doença ou a conduta dietética para a doença. Por isso que o que se ensina é dietoterapia nas faculdades de nutrição para as doenças, sem nunca ajustar isso ou ampliar essa discussão para aquela pessoa que desenvolveu aquela doença. Porque cada um é único e cada um só vai desenvolver aquelas doenças que pode desenvolver. O que eu quero dizer é que um mesmo elemento desencadeante, um mesmo gatilho, ele vai gerar doenças diferentes em pessoas diferentes. Existem vários nutrientes e vários alimentos que estão envolvidos na prevenção do câncer. O primeiro elemento que a gente tem que estar presente claramente é que essa conduta é individual. O que eu quero dizer? A gente tem que atingir no nosso sangue níveis ótimos de vários nutrientes, várias vitaminas, vários minerais, para que a gente alcance a maior chance possível de prevenção. Níveis ótimos de magnésio, níveis ótimos de vitamina D, níveis ótimos de selênio, níveis ótimos de zinco, níveis ótimos nem altos nem baixos de ferro,
de cobre, de manganês, de vitamina A e de vitamina E e por aí vai. Dito isso, quando a gente olha para a alimentação, a gente pode pensar em alimentos a serem incluídos. E o grupo mais poderoso, com mais estudos, é o consumo de frutas e verduras. O consumo de frutas e verduras contribui para os antioxidantes totais do nosso plasma, que eu esqueci de comentar antes, vitamina C, polifenóis, também no exame de sangue a gente consegue avaliar, e chegar a níveis ótimos do nosso sangue. Então, o consumo de frutas, verduras e legumes de, no mínimo, 600 gramas por dia. No mínimo, 600 gramas por dia de frutas, verduras cruas, legumes cozidos por dia, somando desde jejum, almoço, lanche, jantar, é essencial. Além disso, é muito importante que o brasileiro tenha à sua disposição a castanha do Brasil. A castanha do Brasil ou castanha do Pará é uma fonte fundamental de selênio e é a principal fonte no mundo de selênio. E nós, com em média 2 castanhas por dia, isso vai variar conforme o tamanho, pode ser uma ou pode ser 4, nas muito pequenas, vai ter um aporte de selênio significativo, que é um mineral anticâncer fundamental, essencial para a saúde imunológica, essencial como antioxidante. Então a gente tem uma forma barata, porque uma castanha por dia é muito barato, e a gente tem uma forma eficiente de prevenção. Claro que também a gente tem que pensar no que a gente não tem que ter. A gente não pode ter gorduras hidrogenadas, gorduras fritas e alimentos queimados. Todo tipo de alimentos queimados, como os grelhados, queimadinhos, tostadinhos, eles funcionam como se fosse o cigarro. Então a gente tem várias e várias pessoas, gente, que não fumam o cigarro, mas fumam comendo alimentos queimados todos os dias com o seu grelhado bem tostadinho, bem passado no seu almoço, enchendo o seu corpo de substâncias extremamente carcinogênicas. Então, quando você soma o não consumo de frutas e verduras com o consumo de alimentos fritos, de gorduras hidrogenadas, de alimentos queimados, você tem uma bomba. Pode gerar câncer em muitas e muitas pessoas, e por isso a incidência crescente dessa doença. No primeiro contato com pacientes com câncer, a minha primeira abordagem é investigar todos esses alimentos agressores, oxidativos, alergênicos, se estão sendo consumidos ou não, e se sim, reduzir. Investigar a presença ou ausência dos alimentos alcalinizantes, antioxidantes, protetores, crus, frutas, verduras, sementes, etc. Então, a primeira abordagem é enxergar esses dois grandes grupos de alimentos e adequá-los. E, além disso, solicitar exames que vão me indicar como que está o perfil metabólico daquele indivíduo. Conta concentrações de vitaminas, de minerais, de metais tóxicos, de enzimas, do sistema de defesa daquele corpo, para poder realmente fazer os ajustes necessários para aquele indivíduo. A terapia nutricional no câncer é essencial para aumentar o sucesso do tratamento e, 2, diminuir a chance de um novo tumor. Pense que você que teve um câncer é a principal pessoa que tem o maior risco de ter um segundo câncer. Você tem toda a genética e todos os fatores de vida ambientais adequados para ter um câncer. Por que não ter o segundo? Quem vai definir não ter esse segundo câncer ou não complicar esse primeiro é você através dos seus hábitos. Pense que um câncer só se desenvolveu no seu organismo porque você permitiu que isso acontecesse. Foram os seus hábitos de vida, a forma como você dorme, o seu grau de atividade física, os seus alimentos, a sua fé e os seus pensamentos e emoções. O conjunto disso gerou um resultado, e o resultado disso é o que você teve. Entenda que não é uma punição ter um câncer ou qualquer outra doença, é uma possibilidade. É a possibilidade que você deu para o seu organismo
Ou seja, aquilo que você fez ao longo da sua vida resultou onde você esteve hoje, onde você está hoje. Se você quer mudar onde você está, você tem que mudar as suas atitudes, mudar o que você fez. Então, avalie o seu sono, a sua atividade física, a sua alimentação, a sua fé, os seus pensamentos e as suas emoções, os seus relacionamentos. Avalie tudo isso, porque esses elementos são a chave, eles são o segredo para você conseguir entender por que que você teve um câncer e o que que você tem que fazer para não ter de novo, que é a mesma coisa que tem que ser feita para se curar desse tumor. Procure profissionais especializados para lhe ajudar a encontrar dentro desse universo que eu comentei as condutas e atitudes que têm que ser tomadas para resolver profundamente esse problema na sua raiz. Se você achar que é só tomar o medicamento e vai resolver, ou a quimio ou a rádio resolve, você está profundamente enganado. A causa está dentro de você e, portanto, a solução também está dentro de você. Tomar suco verde não é fazer detoxificação. E fazer detoxificação não é aumentar a morte de células cancerígenas. Fazer detoxificação é fazer detoxificação, é aumentar a eliminação de compostos tóxicos. Claro que uma dieta que é uma dieta rica em alimentos verdes, vivos, frutas, verduras, sementes, legumes, é uma dieta detoxificante, é uma dieta rica em polifenóis, rica em elementos com ação antioxidante e que contribuem para induzir a apoptose de célula tumoral. O que é isso? A apoptose é o suicídio da célula tumoral. Então, os polifenóis, esses antioxidantes chamados polifenóis que tem nos alimentos vegetais, eles são capazes de dizer lá para a célula tumoral, te mata, está desregulado, tu não está funcionando bem, não está batendo bem da cabeça. Olhem que incrível isso. O polifenol, ele entra numa célula saudável e numa célula normal, e a célula, numa célula tumoral e numa célula saudável, e a célula saudável acha ótimo e a célula tumoral se mata. Ou seja, o alimento fala com as tuas células. Então, é possível, sim, numa pessoa com câncer, mudar a alimentação para uma alimentação que estimule a morte das células tumorais. O uso do jejum, de forma seja preventiva ou terapêutica, tem sido estudado há muitos anos. E, inclusive, nos últimos anos, no tratamento do câncer, juntamente com a quimioterapia e com a radioterapia. Quando a gente pensa em termos preventivos, o jejum ele otimiza o nosso metabolismo celular. Ele gera para a célula uma espécie de desafio ao qual a célula tem que se adaptar. E isso gera, então, uma flexibilidade metabólica. Isso gera uma melhora no sistema de defesa antioxidante. Isso gera uma diminuição da inflamação. Isso gera uma melhora no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras. Então, a prática regular do jejum é benéfica para a saúde e não há nem meia dúvida quanto a isso do ponto de vista científico. Qual é o tipo de jejum, qual a frequência, o número de horas, como deve fazer, isso tudo deve ser estudado e analisado. Isso sim. Mas que você deve fazer alguma forma, não há dúvida. Quando se fala em tratamento de câncer, existem inclusive estudos analisando a eliminação do alimento, o jejum completo, de 24 a 48 horas antes da quimioterapia e depois. Tem diferentes protocolos sendo testados, de 24 a 48 horas antes até 24 horas a 48 horas após a quimioterapia, o indivíduo estando sem alimentação. Ou com uma quantidade de alimento muito baixa, por exemplo, não passando de 300 calorias por dia. E, obviamente, com muita hidratação, com o uso de chás, com o uso de água, com alguns caldinhos bem ralos para ficar com essa quantidade de calórica baixa.
se necessário. E sempre com complementação dos micronutrientes para que não haja desnutrição do ponto de vista de vitaminas e minerais. Isso é essencial em todos os estudos, isso é feito. Eu vou repetir, em todos os estudos com o jejum que mostram que o jejum é benéfico, não existe deficiência de vitaminas e minerais, porque elas são complementadas pelo menos nas doses fundamentais. Então, restrição calórica e jejum só funcionam se houver níveis normais de vitaminas e minerais. Então, é sim possível usar jejum possivelmente como prevenção, e isso é difícil de afirmar categoricamente. Por quê? Porque a gente precisaria de pessoas fazendo jejum durante décadas para saber se realmente preveniu um câncer. Ou seja, isso é bastante difícil. E já tem vários estudos usando no tratamento, com resultados muito interessantes. Resultados são esses: diminuição de anemia, de leucopenia, de plaquetopenia, ou seja, diminuição da mielotoxicidade, da toxicidade da medula óssea, diminuição de complicações como diarreias, náuseas, vômitos, diminuição de sintomas que alguns quimioterápicos dão de perda de sensibilidade, formigamentos de mãos, extremidades, diminuição de toxicidade renal e hepática de alguns quimioterápicos. Então, resultados que merecem a nossa atenção. Em relação à prevenção, tem um estudo bem interessante que acompanhou mulheres durante vários anos, foi um estudo retrospectivo, e eles viram qual que era o intervalo que essas mulheres tinham do seu jantar ao seu café da manhã. E aquelas que tinham, em média, 13 horas e meia de tempo do jantar ao café da manhã, tiveram muito menos chance de ter um novo câncer de mama. Então, foi a análise da recorrência do câncer de mama. Tiveram menos chance do que aquelas que faziam, em média, 11 horas por noite de intervalo. Então, é bastante poderoso esse conceito do jejum, em especial durante a noite. Desde que eu soube que os pesco-vegetarianos têm uma menor incidência de câncer coloretal, eu passei a enfatizar mais o que eu já enfatizava antes, que era redução ou eliminação da carne vermelha e favorecimento do consumo de peixes. Essa foi a minha principal mudança. Eu já preconizava a eliminação da carne vermelha nesses pacientes, mas eu comecei a enfatizar mais o aumento e o privilégio do consumo de peixes. Aos vegetarianos e veganos, eu peço que percebam que os alimentos mais alergênicos, como glúten e lácteos, são tão ou mais importantes de serem eliminados do que a carne e que os alimentos de origem animal. É muito importante que seja avaliado por cada indivíduo numa dieta de eliminação e reintrodução. Isso tem que ser eliminado e reintroduzido e verificado que sintomas aparecem. Que sintomas somem na eliminação, que sintomas reaparecem na reintrodução. O consumo de açúcares é extremamente mitogênico, de açúcares e carboidratos refinados, é extremamente mitogênico, estimulando a proliferação das células. Então, é essencial que isso seja compreendido, porque se você quer reduzir a incidência de câncer, comer menos carne ou não comer carne é uma parte. Só que se você continua inflamado, com alto teor de quantidade de alimentos alergênicos, que são inflamatórios para você, com alto teor de alimentos refinados e de açúcar, você continua tendo um grande número de estímulos. Se eu fosse escolher, e eu já escolhi, eu concluí que é mais importante para a minha saúde eu retirar açúcar, glúten e lácteos do que retirar a carne. Mas nada impede que você continue vegetariano ou vegano, tá tudo bem, mas tem que pensar nessas outras 3 restrições, que pelo que os estudos indicam, são mais poderosas e mais importantes de serem feitas do que aquela única, sozinha. As evidências quanto à redução de câncer em vegetarianos e veganos não são tão fortes quanto as evidências de que um consumo aumentado de frutas e verduras previne o câncer. O que eu quero dizer é que apenas se eu tenho uma alimentação X e agora ela é X menos carne, eu sim diminuo a carcinogenicidade ou a chance de câncer. Mas se eu tenho alimentação X com carne
e eu dobro ou triplico para os 600 gramas por dia a quantidade de frutas e verduras e alimentos crus e legumes cozidos, isso é ainda e talvez muito mais poderoso. Ou seja, para mim isso mostra que de forma clara, não importa apenas eu retirar o ataque, mas sim aumentar a defesa. E por que não é tão importante eu retirar o ataque tanto quanto é aumentar a defesa? Veja, quando eu falo retirar o ataque é diminuir carnes, aumentar a defesa é aumentar as verduras, legumes e frutas. Porque se eu retiro a carne simplesmente sem aumentar a defesa, eu continuo tendo outros ataques, eu continuo tomando uma água com poluentes, eu continuo respirando um ar tóxico, eu continuo tendo pensamentos tóxicos, ou continuo sujeito aos campos eletromagnéticos. Quando eu aumento a defesa, eu me defendo contra tudo isso que eu acabei de dizer. Então, óbvio que eu pensar nos dois elementos é a chave. Mas se eu simplesmente deixo de grelhar as carnes e de queimar e de fritar e passo a usar carnes cozidas, a concentração de carcinógenos vai lá embaixo. Então, será que a resposta é: as pessoas que se tornaram vegetarianas tiveram menos câncer porque pararam de comer carne? Ou porque antes elas comiam carnes fritas e queimadas e oxidadas e isso que foi eliminado? Entende? Ou seja, será que se eu trocar minha carne frita e queimada e grelhada por uma carne cozida, não diminui a minha incidência também? Essa é a minha reflexão. PRAL significa, é uma sigla para PRAL, Potential Renal Acid Load, que é carga ácida potencial renal. Então, é o equilíbrio que o rim precisa fazer entre todas as substâncias que os rins precisam fazer, entre todas as substâncias acidificantes e alcalinizantes do nosso metabolismo. O rim tem que equilibrar com seus tampões, citrato, fosfato e o sistema respiratório, gás carbônico e trocas gasosas, o pH do nosso sangue, que tem que ficar sempre constante. E o pH sanguíneo ou pH arterial, melhor, vai ser sempre constante, porque isso é incompatível com a vida. E o que o PRAL mede é: a tua alimentação facilita o trabalho do teu organismo ou dificulta? Porque a tendência metabólica é o corpo ser ácido, porque os resíduos do nosso metabolismo são acidificantes. Ou seja, se a minha dieta é alcalinizante, eu estou facilitando o trabalho do meu organismo. Ele vai ter menos esforço. E isso é muito bom. O resumo do resumo é isso. Dentro de nós vivem bactérias, milhares de bactérias. Além de bactérias, temos fungos, vírus e parasitas, que constituem o nosso microbioma. Fungos, vírus, parasitas e bactérias em conjunto constituem o nosso microbioma intestinal. Conforme a nossa alimentação e o nosso estilo de vida, nós nutrimos diferentes tipos de micro-organismos. Se a minha dieta tem carne, é diferente que não tem carne. Se ela tem saladas, é diferente que se tem poucas saladas. Se ela tem pouca fibra e muita fibra, muda. Se ela tem muita gordura ou menos gordura, muda. Se eu fui amamentado ou não, ela muda. Se eu nasci de cesariana ou em parto normal, ela muda de novo. Se eu tomo medicamentos, esse microbioma muda mais uma vez. Então, toda essa alimentação que eu venho dizendo, rica em frutas, em verduras cruas, em legumes cozidos, em sementes, com muitas fibras, com alimentos integrais, com alimentos orgânicos, com raízes. Essa alimentação é associada a um ótimo microbioma, a um perfil de microbioma que gera saúde. O contrário disso é associado a um perfil de microbioma que gera câncer. A presença desses alimentos, portanto, é essencial em grandes quantidades para otimizar o seu microbioma. E um microbioma saudável, ele é muito diverso, ele tem uma diversidade muito grande. Ele tem uma variedade de bactérias, uma quantidade de bactérias boa, que não é nem excessiva nem diminuída, e uma diversidade de gêneros bacterianos. E isso faz toda a diferença quando se pensa em prevenção
do câncer. As pessoas com bastante frequência perguntam o que eu como, né? Eu como uma alimentação, em primeiro lugar, sem os alimentos aos quais eu tenho reação de hipersensibilidade. E como a maioria das pessoas, eu não como nem cereais com glúten e nem lácteos de vaca. Então, esse é o primeiro elemento. Segundo elemento é que a minha ingestão de açúcar é ridiculamente baixa. Terceiro elemento é praticamente a ausência de alimentos ultraprocessados. A quantidade de alimentos embalados e modificados industrialmente é mínima, ou seja, eu tenho uma geladeira muito cheia de verduras, de frutas, de saladas, de carne, de peixe, de ovos, e eu tenho um armário muito vazio. No meu armário tem o quê? Muitas sementes, castanhas, nozes, amêndoas, avelãs, baru, macadâmias e algumas farinhas concentradas em fibras, como linhaça, como farinha de linhaça. Na verdade, eu uso a linhaça inteira e moo, ou a chia, ou a farinha de coco. Então, isso é o que domina na minha alimentação. As pastas feitas de nozes, como tahine ou pasta de amêndoas. Eu faço em casa leites vegetais também. Então, a minha alimentação ela é muito baseada nesses alimentos. Num café da manhã, por exemplo, eu como frutas, eu posso, como hoje eu comi abacate, eu comi banana, eu posso tomar eventualmente um leite vegetal, eu posso comer eventualmente um queijo de búfala, eu posso ter ovos, eu posso ter algum tipo de cereal sem glúten, como quinoa, ou como amaranto, ou como tapioca. Então, eu vou variando algumas opções de forma a minha alimentação não ser repetitiva. Quando a gente vai para as refeições principais, a gente tem que ter sempre um prato, um primeiro prato, apenas com verduras cruas. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de folhosos, e nesse folhoso é fundamental estarem incluídas as punks, as plantas alimentícias não convencionais, que tem uma quantidade de antioxidantes muito maior do que as verduras convencionais que tem nos supermercados. Então a gente pode ter beldroega, serralha, bertalha, ora pronobis, dente de leão, azedinha, trapoeraba, entende? Complementando com folhas amargas, com folhas com cores intensas, como um radite roxo, uma rúcula, uma alface roxa. Então, tu faz uma complementaridade, aí tu usa brássicas em abundância, tu vai usar nabo, vai usar rabanete, brócolis, couve-flor, e tu vai usar fontes de pigmentos como beterraba, como cenoura, e sempre alimentos de cultivo orgânico na ampla maioria das refeições. Alimentos de cultivo ecológico, biológico, que fazem bem para o planeta e fazem bem para as pessoas também, com uma quantidade de polifenóis maior. Eu costumo ter presente vegetais ricos em carboidratos também, como raízes. Eu gosto muito de comer raízes, inhame, batata doce, também como batata inglesa, também como arroz integral do tipo negro, arroz vermelho, que são ricos em antioxidantes. E também com alguma frequência leguminosas, uma vez por semana ou duas tenho leguminosas presente também na minha alimentação, porque eu como carnes, então eu faço uma alternância. Nos lanches, sementes estão presentes sempre, castanhas, nozes, amêndoas, todos os dias, castanha do Pará, essas pastas de sementes e com frutas, sempre. Isso é a base constante. E também o cacau. O cacau é um alimento que eu gosto de usar muito, seja o cacau em pó ou mesmo os chocolates com alto teor de cacau e sem açúcar. Então, o que tem sobre as punks, os estudos mostram a sua alta concentração de antioxidantes ou a alta concentração de algum mineral, de alguma vitamina. Ainda não tem estudos em tratamento como anticâncer em seres humanos. O que, aliás, para praticamente nenhum alimento ou para pouquíssimos isso existe, né? Em geral, é o conjunto da dieta que trabalha a favor. Né? Existem estudos para alguns alimentos, sim, mas de forma bastante isolada. É um padrão alimentar que é realmente o grande elemento poderoso.